Bem-vindo e bem-vinda a mais um Papo de Psique. Ela é uma prática que eu particularmente considero uma das mais completas. Ela trabalha força, elasticidade, concentração e respiração. Estamos falando do yoga, uma prática que trabalha tudo isso que eu disse aqui para vocês e muito mais. Mas que benefícios essa prática, que é uma prática milenar, diga-se de passagem, pode trazer não só para o nosso corpo, mas principalmente para a nossa mente? É o que nós vamos saber hoje, aqui no Papo de Psique, nessa nossa conversa com o instrutor de yoga Danielson Nunes, que eu trago para vocês já já. Antes, quero lembrar a você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso Papo de Psique, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse espaço é um espaço de terapias integrativas, saúde integral e também de espiritualidade. Então, nós entendemos que nós, como seres integrais que somos corpo, mas também somos algo que é transcendente. Nós só podemos encontrar o nosso equilíbrio quando essas coisas estão trabalhando juntas. E é por isso que o Papo de Psique existe. Ele tem como objetivo trazer informações para você, para que nós possamos, eu e você, ter uma vida mais saudável, mais equilibrada e com mais opções também da gente buscar conhecer coisas que a gente nem sabe que existe e que elas podem nos ajudar na manutenção da nossa saúde integral. Então, esse é o Papo de Psique, é por isso que nós existimos e que nós estamos aqui, e é muito importante ter você aqui conosco. Portanto, se você gostar desse nosso vídeo de hoje, desse nosso bate-papo, compartilha ele com alguém que você acha que precise. E não esquece também de dar o teu like nessa mãozinha que está aqui embaixo, porque isso é muito importante para nós. Por que que isso é importante? Porque isso faz com que o YouTube veja este conteúdo como um conteúdo que é relevante. E como um conteúdo que é relevante, ele pode ser levado, ele pode ser ampliado para outras pessoas que também precisam ouvir este nosso conteúdo. Então, sem mais delongas, já colocando aqui no nosso Papo de Psique, nosso querido amigo, instrutor de yoga, ele que é um terapeuta fantástico, Danielson Nunes, chegando aqui com a gente. Dan, seja muito bem-vindo ao Papo de Psique. Namastê, bom dia. É uma satisfação estar aqui com você. Então, vamos lá. Vamos Tudo lá. bem? Vamos começar por aquilo que parece que é o básico, mas tem muita gente que não conhece o yoga. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa prática, de onde ela surgiu. Fala um pouquinho para a gente sobre o yoga. O yoga ele surgiu na Índia, né? Dizem que ele tem mais de 30 mil anos, né? Então, no princípio não era chamado de yoga, eram práticas, né? Que eram realizadas, é atribuído a um deus chamado Shiva. E engraçado que há uns dias atrás um rapaz me fez essa mesma pergunta e eu disse que o yoga é atribuído ao deus Shiva. E a mulher olhou para mim e ela fez: eu não concordo. Eu não concordo porque, mas não é uma questão de concordar ou não, né? É a origem, né? É uma coisa Uhum, cultural. Então, esse deus Shiva, no caso a palavra Shiva significa um amigo, bem-querente, conselheiro. Não é um nome de verdade. É o contato que as pessoas tinham com Deus, né? No caso, então, Deus teve um contato direto com essas pessoas e começou a ensinar diretamente a essas pessoas como viver melhor. Então, o yoga ele é uma filosofia que a gente pode colocar na vida para poder viver melhor. Então, dentro do yoga, a gente tem uma coisa chamada poxa vida, fugiu a palavra. corre atrás dela. Sadhana. 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 Então, o sadhana é uma prática pessoal.
Então, se a pessoa tem dor de coluna, ela vai fazer. Tá me ouvindo? Oi, deu uma cortada. Alô? Oi, eu acho que você caiu. Oi, não sei porque ela Eu escureceu acho, aqui. eu acho que o Dan caiu aqui, a conexão dele. A gente vai tentar melhorar. Deixa eu ver agora. Oi, Dan, voltou. Tinha caído aí, deu uma queda aí na tua conexão. É como Voltou. se ela tivesse ficado parada, assim, tem que ficar mexendo na tela, Foi, é não. porque ela oscilou e aí travou a tua imagem. Certo. Então, continuando, a sadhana, ela é uma prática pessoal de cada pessoa. Então, o yoga é como esses raiozinhos, está vendo aqui atrás da minha cabeça? São Sim, vários caminhos. Então, tem pessoas que gostam de estudar, aí vai procurar o Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento. Tem pessoas que gostam de meditar, vai procurar o Raja Yoga, que é o yoga da meditação. E assim por diante. São vários estilos de yoga para vários tipos de pessoa. E, no caso, quando foi depois de muito tempo, esses estilos foram sintetizados, né, por um grande homem, né, e ele pegou, juntou tudo e disse: o nome disso é yoga. Aí a pessoa fez: por que yoga? Porque ele faz a pessoa se unir a Deus, né? Então, cada pessoa que busca a Deus de um jeito, ela vai conseguir chegar lá. Então, qualquer prática que você fizer, até se você ficar rezando todo dia, é considerado yoga, porque aquilo dali vai fazer você entrar em comunhão com Deus. Se você chegar lá no seu quarto e ficar em silêncio, também é yoga, né? Então, isso vai fazer você entrar em comunhão com Deus. Se você ficar ajudando as pessoas, vai fazer você entrar em comunhão com Deus. Então, isso a gente chama de karma yoga. Então, à medida que eles foram difundindo esse conhecimento, as pessoas começaram a praticar, né, no mundo todo. Dessas práticas, acabaram surgindo o que a gente chama hoje de religião. No caso, grandes praticantes inspiraram várias pessoas e eles se tornaram seguidores dessas pessoas. Mas bem antes, há mais de 10 mil anos, a primeira figura que a gente tem é uma figura chamada Pashupati, né? Que é Shiva na forma de meio homem, meio animal. Então, é como se fosse assim, Shiva começou ensinando aos animais, né, a praticar yoga. Então, a gente vê no yoga postura do tigre, postura do gato, postura do cachorro, né? Porque todos os animais eles praticam yoga, sim. E os homens aprenderam também com os animais e com a própria natureza a prática do yoga. Ô, Dan, deixa eu aproveitar para a gente não falar tudo e ir conversando devagarinho um pouquinho sobre isso, mas Tá bom? uma coisa que me chama a atenção, você falou agora, né, que várias práticas, uma pessoa veio e juntou tudo. Eu acho que é por isso que se deu esse nome do yoga, né? Porque ela vem lá do sânscrito e ela significa justamente união. Então é muito Isso. interessante, porque de fato, quando nós estamos dentro de uma prática de yoga, nós percebemos que existe uma união, digamos assim, de técnicas, uma união de conhecimentos, uma união de saberes, que elas juntas de uma forma integrada nos conduzem a um estado, digamos assim, de autopercepção da gente enquanto pessoa, de autoescuta, porque a gente começa a ouvir o nosso corpo, a gente começa a ouvir a nossa mente, né, a ver o quanto ela está ali enlouquecida, e a gente também percebe uma automudança a partir de todos esses processos. Quando você fala que o yoga tem essas conexões, né, com Shiva, que a gente sabe que vem da cultura hindu, que vem aí da cultura indiana, mas o yoga em si, enquanto uma prática, ela não tem uma conotação explicitamente religiosa, ou ela tem, ou ela pode ser praticada com qualquer pessoa de qualquer denominação. É como eu falei. Até uma pessoa sem querer,
ela pratica yoga. No caso, uma pessoa, eu vejo muitas pessoas que pegam, junta a comida e vai lá e doa para os pobres. Isso a gente chama de karma yoga, né? Então, ela sem querer está praticando yoga. Vejo pessoas também que chegam na beira do mar, sentam lá e ficam contemplando o mar. Isso é yoga, é Raja Yoga, né? Então, não está ligado à religião, é por isso que a gente chama de filosofia. Então, a filosofia, ela vem para facilitar o dia a dia das pessoas. Digamos, tem uma pessoa que planta, né? E aí essa pessoa descobre uma maneira de irrigar, uma maneira que até que eu acho até bonita. A pessoa pega uma garrafa PET, fura, coloca um algodão, prende num palitinho e coloca perto da planta. Ele vai economizar água, vai economizar trabalho, né? E vai ter frutos maravilhosos. Então, aquilo dali ele aprendeu, ele passa para o filho, passa para o neto, e todo mundo passa a planta daquele jeito. Então, o yoga, ele traz ferramentas para que a pessoa possa viver melhor. No caso, a ferramenta dos mudras, que são gestos com as mãos, que eu utilizo muitíssimo, né? Então, uma pessoa está com raiva, eu vou lá, peço para a pessoa segurar o dedo médio e a partir do momento que ela segura, com 1 minuto aquela raiva se dissolve. Então, a pessoa fica pensando, como é que a pessoa vai, em 1 minuto, dissolver o sentimento de raiva? Que é um sentimento, assim, visceral, né? É. Então, os mudras têm esses poderes, né? Mas foi uma coisa que foi descoberta lá atrás e foi passada de pai para filho, de mestre para discípulo, entendeu? Então, Faz, não precisa a pessoa ser um religioso para fazer uma coisa dessa. sim. Do que é composto hoje a prática do yoga? Quando eu chego para fazer uma aula de yoga, eu vou me deparar com o quê? Composições, eu tenho meditação, eu tenho respiração. O que é que eu tenho dentro de uma aula de yoga hoje? Muito bem. Essas partes a gente chama de anga, né? São as partes de uma aula. Então, uma aula ela pode ter 4 partes ou ela pode ter 8 partes. Então, nas minhas aulas, eu divido ela geralmente em 4 partes. O primeiro momento é um momento de respiração. Você vai se desconectar de tudo que você vivenciou. Aquela briga que você teve em casa com o maridão, com os filhos, aquela confusão que aconteceu no trabalho, você vai se desconectar. Então, primeiro momento. Isso leva 15 minutos, mais ou menos. Depois a gente vai para um momento que é a soltura das articulações para que a pessoa não se machuque. Então ela vai soltar todo o corpo, soltar tudo, soltar tudo. Pronto. Aí depois a gente vai para os asanas, que são posturas psicossomáticas. Aí eu comentei isso com uma psicóloga, né? Ela disse, não pode uma postura ser psicossomática. Aí eu peguei e disse a ela, pode. Ela fez, uma doença pode ser psicossomática, porque ela vai sendo somada. Aí eu disse, mas as posturas, elas vão aumentando o prazer, né? Então, ela é psicossomática, sim. Uma pessoa pode fazer posturas e cada vez ela se sentir melhor. E esse estado, né, de bem-aventurança, que a gente chama, ela pode alterar as células do corpo. Então, eu tenho vários relatos de alunos meus que melhoraram até da coluna, no caso, aqueles estados de coluna. É uma que a gente chama de corcunda, né? É uma Sim, escoliose severa. escolhe. Pronto. Uma Cifose. escoliose severa É a é uma cifose. No cifose, né? caso da coluna, é a cifose, que ela fica com a coluna assim. Isso. Então, tem pelo menos umas 3 alunas minhas que melhoraram da coluna, a coluna voltou para o lugar com toques de cura, né? Toques de energia que a gente faz no início da aula. Né? A gente vai lá respirando e vai fazendo os toques, corrige o fluxo de energia. Então, isso é psicossomático? É. No caso, ela corrigiu aquilo que a emoção dela tirou do eixo, né? Então, a emoção dela era mais para o lado da razão e puxava a coluna dela para o lado. Corrigiu isso dentro dela, a coluna voltou para o lugar. Aí eu disse, olha, tá vendo? O yoga é psicossomático, sim. Então, é a parte das asanas e a gente finaliza com mantra ou meditação no final. É por isso que eu acho que eu considero o yoga uma prática muito completa. Inclusive, eu recomendo muito para os meus alunos de oratória
principalmente aqueles que têm problemas com ansiedade, eu digo, gente, vá fazer uma prática de yoga. Coloque isso como um hábito na sua vida. Porque além de ajudar você a parar, porque o que eu percebo, Dan, é que quando a gente tem esse conhecimento mais integral do ser, quando a gente começa a entender que corpo não é uma coisa e sentimento é outra, eles estão totalmente interconectados. E, inclusive, eu vi uma matéria, alguma coisa, essa semana na internet, quando eu estava de resguardo aí, que inclusive semana passada a gente não teve o papo de psique, porque eu estava com Covid. Inclusive, éramos nós, né, que éramos para estar semana passada conversando aqui no Papo de Psique, e a gente não pôde gravar porque eu arrei com a Covid. Eu vi uma coisa que eu achei interessantíssimo, como as células do nosso corpo, elas armazenam o processo emocional da gente. E que reflexologia. E que através de um trabalho de reflexologia você pode sentir a emoção que está armazenada no corpo. Gente, eu acho que quando as pessoas começassem de fato a entender isso, nós teríamos uma mudança, um processo de cura em nós de uma forma muito mais ampla. E aí eu acho que yoga ajuda nessa percepção, não ajuda? Ajuda sim. Inclusive, é uma coisa assim que acontece muito no meu dia a dia. Todos os dias à meia-noite eu faço uma prática de mantra, né? E aí eu peguei, divulguei essa questão e aí os alunos começaram a entrar em contato comigo há muito tempo. E tem um caso que me chama muita atenção, que é um caso de um médico, né, que ele já tinha 92 anos e os sentimentos dele fizeram com que as veias ficassem entupidas. Então eram 9 veias obstruídas. Nossa. E aí eu peguei e disse a filha dela, substitua os pensamentos ruins. Preocupação nunca é um pensamento bom, né? A preocupação, você está imaginando possibilidades de acidentes que a pessoa pode passar. E aí eu pedi para ela mudar. Eu disse, você é católica? Reze. Toda vez que vier um pensamento de preocupação, você reze. Então, pensamento, ele gera uma emoção, a emoção ela expande uma onda e ali acaba se tornando uma realidade. E aí o que foi que aconteceu? Em 15 dias, aquelas veias elas se desentupiram sozinhas, né, milagrosamente, e os médicos ficaram sem conseguir entender nada. E aí mandaram ele para São Paulo para poder ver o que era que poderia fazer. E quando chegou lá, ele disse, olha, manda ele para casa, ele não tem mais nada, né? Então, o nosso corpo, ele responde às emoções de estresse, mas também responde à emoção de amor e de uma oração. É As células se verdade. alteram mesmo. Quando a gente está nessa prática do yoga, Dan, por exemplo, uma pessoa que tem transtornos de ansiedade, tá? É aquela pessoa que está o tempo todo muito preocupada com o que vai acontecer amanhã. E pode ser que nem aconteça, mas a mente dela está sempre processando o que vai ainda acontecer e nem aconteceu. De que forma uma pessoa que tem transtorno de ansiedade pode se beneficiar de uma prática de yoga? Isso. A gente utiliza os mudras. Os mudras é uma prática muito fácil e também muito gostosa de fazer. Existe uma sequência de 8 mudras que eu sempre passo nas minhas aulas e junto com a respiração. A pessoa inspira pelo nariz e sopra pela boca. E aí, a cada 1 minuto, ela vai mudando. Então, ela está aqui segurando o dedo, aí vira 2, 3, 4, 5, 6. Aí faz assim, 7, 8. Essa simples prática, ela tira a pessoa de um estado de ansiedade imediatamente. É incrível o poder. Mas a pessoa só precisa ter tempo. No caso, o difícil do ansioso é fazer, sente aqui. Depois que ele senta, começa a fazer, ele apaga. Então, essa semana passada, eu recebi uma senhora muito ansiosa, muito ansiosa. Ela fazia, minha cabeça dói, meu olho dói, meu ouvido dói. Aí eu fazia, calma, isso é só ansiedade. Respire.
E ela pegou, começou a fazer com 5 minutos assim, ela estava lá dormindo, né? Aí depois, aí eu peguei e deixei ela dormir. 40 minutos depois, ela acordou, ela fez, eu dormi, eu disse, você dormiu. Aí o marido dela, você dormiu de roncar. Mas é porque a respiração e a mente, elas são equivalentes. Então, se a mente estiver ansiosa, a respiração fica rápida. Se a mente estiver calma, a respiração fica calma. Mas é mais fácil controlar a respiração do que controlar a mente. Então, a gente vai na Uhum. respiração. Controla a respiração e a mente se acalma. E as mãos, elas servem justamente para auxiliar para potencializar, né, a respiração. Agora, por que que o mudra tem essa, digamos assim, tem essa performance, né, de conseguir fazer isso? É porque quando a gente está concentrado em fazer, porque um dos problemas da ansiedade é a mente o tempo todo. Então, a gente tem que tirar o foco da mente daquilo que ela está pensando para poder abrir um espaço para respirar. Então, de uma certa forma, quando você está nessa prática do mudra e tudo, que você tem que concentrar a atenção nas posições, isso, de uma certa forma, é um dos recursos que auxilia com que a pessoa, saia do turbilhão e venha para uma centralização ou para um pensamento mais equilibrado? Isso. No caso, as mãos da gente, ela tem fluxos de energia. É fácil de fazer, difícil é explicar. Foi daquela música, é fácil de entender, mas é assim. Esse dedo, ele está ligado ao estômago e o baço pâncreas, e ele combate a preocupação. Esse dedo, ele está ligado ao rim e à bexiga, e ele combate o medo. Esse daqui está ligado ao fígado e à vesícula biliar, combate a raiva. Esse daqui está ligado a pulmão, intestino grosso, combate a tristeza. Esse daqui está ligado ao intestino delgado e ao coração, combate a pretensão. Porém, a gente pode fazer muito mais coisa com esses dedos. Tipo, uma pessoa que está retendo líquido, se ela ficar segurando esse dedo, a tendência é ela reduzir as medidas, só porque está segurando esse dedo. É fácil de Vou acreditar? passar Não o é. dia com a mão agora, assim, ó. Vou passar o dia agora assim, ó, segurando. Cadê o dedo? Aqui, ó. Vou passar o dia assim, ó. É Desce. isso aqui, lembra dele. E aí ele vai realmente drenando, né, aquele excesso de líquido do corpo. É fantástico. E aí, quando a gente se machuca, a gente vem para esse dedo. O fato de você segurar esse dedo, você consegue recuperar uma lesão muito mais rápido. E assim por diante. Então, são fluxos de energia que passam pelos dedos, né? Entradas e saídas de energia. Então, a Qual gente foi o dedo que considera você o falou que lado é da yin. tristeza? O da tristeza é esse dedo aqui, o dedo da Esse aliança, aqui. né? Eu costumo dizer assim, para a pessoa lembrar, você está triste, casou, aí você fica feliz. Para a pessoa Boa. lembrar. Não tem como esquecer. Qual é o dedo da tristeza? O dedo da aliança. Quando você lembrar que tá triste, bota lá, aperta lá a aliança, fica ali Isso, segurando. aí fica feliz. Então, Pois é. a gente está falando aqui agora de alguns benefícios que tem essa questão mental e tudo. Mas quando a gente está falando em nível de corpo, tá? Que benefícios o yoga traz para o nosso corpo físico? Existem várias sequências que a gente chama de vinyasana, né? Nas vinyasanas, a gente tanto pode colocar uma sequência ligada por respiração, como a gente pode fazer sequências para poder alcançar uma postura. Então, essas sequências, elas acabam definindo o corpo, né? Porque a gente faz posturas sentadas, posturas deitadas, posturas em pé, posturas de equilíbrio com a perna só, posturas de cabeça para baixo, posturas de torção para um lado para o outro, posturas que a gente vai inclinar também para um lado para o outro. Então, a gente acaba movimentando grupos grandes de músculos e grupos pequenos de músculos. Então, a permanência nessas posturas acabam tonificando nossos músculos de uma maneira que
a gente fica parecendo que a gente é muito forte, né? Então, quando a gente está na postura, não tem esforço. A gente está lá de boa. Mas se chegar uma pessoa, pronto, já recebi alunos do CrossFit, por exemplo. E aí eles vão fazer a aula da gente, eles dizem, poxa, vocês são muito fortes, a gente não está fazendo força. Mas o músculo está fortalecido. Dá para entender? Então, Sim. quando a gente planta bananeira, né, que a gente chama de bananeira, mas a gente faz uma postura invertida, não existe força, porque o músculo está tão forte que não existe esforço. Dá para entender? Totalmente. Você está falando disso agora, minha cabeça fez assim, voou longe agora. Quando eu era pequena, eu tinha um tio, irmão de minha mãe, que era médico, tio Givaldo, e tio Givaldo, e olhe, estamos falando isso da década de 70, tá? Desculpa, na década de 70, meu tio ele já era macrobiótico naquela época, e ele era praticante de yoga. Então, quando ele vinha passar, às vezes, final de semana lá em casa, vinha resolver alguma coisa aqui no Recife, que ele morava em Vitória, de Santo Antão, e ficava lá em casa. Quando eu dava bobeira, que eu via que procurava tio, estava ele de cabeça para baixo, no quarto, lá na Rainha prática das dele. posturas. Exato, estava lá na prática dele, de cabeça para baixo, lá no coisa, e eu ficava olhando assim para ele. Eu dizia, e ele ficava rindo, né? Ele ficava morrendo de rir. Ele, bora, fica de cabeça para baixo também. Criança adora essas presepadas, né? Só que eu não conseguia, óbvio, tinha que ficar com apoio na parede. Mas é interessante porque, assim, praticamente na minha vida, esses conhecimentos, eles não me vieram numa fase adulta. Eu acho que eu rememorei, porque eles já estavam comigo desde a infância, por causa também desse meu tio que estava sempre conosco. Era uma pessoa, inclusive homeopatia, ele era médico homeopata. Então, essas coisas que hoje eu gosto já estavam comigo lá atrás. E o que eu percebo, Dan, por exemplo, é que a gente vê algumas pessoas já com o que a gente chama de certas idades, na terceira fase da vida, né? Com 60, 70 anos, às vezes 80 anos, e praticante de yoga, e praticante de asanas, que nós, jovens, não conseguimos fazer. As pessoas mais jovens não conseguem fazer. E eu acho interessante a forma como o yoga ele te dá uma consciência corporal que você passa, não sei se está correto isso que eu vou dizer, mas você passa a ter um controle do teu corpo que é impressionante, porque para você ir, digamos assim, galgar, né, esse controle, até você conseguir, por exemplo, ficar numa posição invertida, não é uma coisa que é rápida, ou é? Verdade. Não. E, inclusive, você tocou num ponto e isso foi bem interessante, né? Quando eu tinha 13 anos, eu tinha muitos problemas de saúde, dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas. E aí o meu mestre começou a me ensinar yoga. E aí foi como, sabe aquele filme do Homem-Aranha, que ele adquire superpoderes, né? De repente você não fazia nada, não fazia nada, de repente você pode fazer tudo. E aí eu peguei e comecei a testar meu corpo. Fui fazer dança de salão, aí me tornei um ótimo dançarino. Fui fazer balé clássico, me tornei um ótimo bailarino. Aí eu disse, será que eu consigo lutar? Fui fazer luta, me tornei campeão pernambucano na época. E aí eu percebi que tudo que eu fazia com o corpo, meu corpo fazia maravilhosamente bem. Eu fazia, caramba, eu agora tenho um super corpo, né? E as coisas que eu faço hoje, eu não fazia quando eu tinha meus 18, 19 anos, né? Então, a tendência é o corpo se tornar mais forte, mais flexível, apesar da idade. Tem idade mínima ou máxima para a gente praticar yoga? Tem. A partir dos 3 meses de gestação, você já pode praticar yoga. Menino, fala baixo, porque se os pirrais escutar isso na barriga das mães, as mães vão ficar enlouquecidas.
já reclamam que o menino mexe na barriga. Se ela tiver alguma grávida escutando isso, o pirraia vai pintar e Pois bordar. é. Eu costumo dizer que eu tenho 7 filhos de yoga, né? No caso, são 7 grávidas que eu acompanhei dos 3 meses até o dia do nascimento. Mas são Ah, crianças assim fantásticas, né? Porque elas não nascem crianças normais. Elas ficam mais inteligentes, crescem mais rápido e elas ficam muito mais habilidosas, né? Então, tenho uma cliente minha que ela teve a primeira filha e no segundo filho ela fez yoga durante toda a gestação. E aí os dois já estão do mesmo tamanho, a habilidade é muito parecida, a habilidade deles. Eu fico olhando assim, caramba, olha a diferença de uma pessoa que praticou yoga na barriga e uma que não praticou yoga na barriga. É incrível. é É um interessante amor isso, porque de muito uma certa legal. forma você passa para o feto, né? Aquela sensação de tranquilidade, aquela sensação de equilíbrio. Então, isso também vai sendo repassado para o feto. E eu Isso. acho que ajuda, de alguma forma, a uma gestação mais tranquila. Eu acho que termina também, não sei, acho que é um momento muito ali de encontro de mãe com um bebê, é uma interação que já começa muito equilibrada, né? Isso. E a mulher fica muito bonita, né? Porque ela não incha, durante a gravidez ela não incha, ela não sente dores, aquelas dores terríveis que sente nas costas, ela não sente por causa do alongamento, dorme bem, tem uma boa relação com os companheiros, porque a gente vai levando consciência, né? E os hormônios vão mexer com ela e tal. E aí tem a parte da meditação, que acaba ela se conscientizando de que aquilo que ela está sentindo não é dela, é do hormônio. E aí pronto, acaba se criando uma harmonia entre ela e o cônjuge, né? E o homem acaba sofrendo nesse período porque ela está lá passando pelas as emoções, ele não entende, ela pega e joga tudo, né? Aí o homem fica, poxa, ela não gosta de mim. Não, são os hormônios, não tem nada a ver com você, né? Mas aí Ela está dá uma enlouquecida, meu controlada filho. muito dele. Pois é, ele não tem Ela está noção. enlouquecida. Não me acuse de ser irracional, né? Porque não tem como, é muito hormônio, é uma bomba, Isso. literalmente, no corpo da mulher e realmente mexe muito. Dan, é, como é que a gente poderia, que tipos de indicação a yoga, o yoga pode ser direcionado? Para que tipos, por exemplo, de problemas de saúde, de problemas emocionais, o yoga seria recomendado? Tipo, insônia, ansiedade. Um público que eu direciono muito são aquelas pessoas que têm tendência suicida. Então, essas pessoas eu levo assim, muita atenção, muita prática de meditação, muito mantra, para poder ela voltar, né? Porque essa tendência suicida, eles têm uma tendência assim de se desconectar. E aí, quando você vai lá e mostra a ela, olha, você é uma pessoa importante, você é amada, e a gente começa a utilizar algumas palavras assim que possa penetrar, aí elas voltam a viver e é fantástico. Elas começam a brilhar, né? Acabo utilizando algumas ferramentas, né, por fora, tipo barra de access. Eu vou lá e dou uma manipulada na cabeça da pessoa para poder a pessoa voltar. Mas o yoga é fundamental no sentido de união, né? As turmas de yoga elas são muito unidas. Então, quando entra uma pessoa que tem uma tendência suicida em uma turma de yoga, eles abraçam aquela pessoa e a pessoa passa a se sentir importante na sociedade, né? Então, é fundamental para esses tipos de pessoas. E também para quem sente dores no corpo. Tem situações de alunas minhas que entram com dores nas articulações, dores na coluna, e com 2 semanas de prática, assim, elas já passam a diminuir as dores, chegam ao ponto de zerar as dores, né? Então, não tem idade, não tem religião, não tem raça, qualquer pessoa pode fazer e prevenir a saúde, né? Aliás, prevenir a doença. Então, eu costumo Uhum. dizer assim,
você prefere cuidar da doença ou tratar a sua saúde, né? Vá lá cultivando a sua saúde, todos os dias tenha uma prática para que você mantenha o que você tem de mais valioso. Porque quando a gente perde a saúde, o dinheiro perde a importância, a casa perde a importância, no caso, a convivência social perde a importância, porque você fica lá, não dá para desfrutar, né, das coisas quando você perde a saúde. Então, é a coisa mais valiosa que a gente tem. É verdade. Pessoas que têm problemas, por exemplo, não só de ansiedade, mas como depressão, síndrome do pânico, esse tipo de pessoas que têm problema com artroses, artrite, ou, por exemplo, hipertensão, esse tipo de pessoas, elas também se beneficiam da prática do yoga? Sim, como eu falei, né, são práticas bem direcionadas. Teve até um cardiologista que me procurou porque não tinha mais o que fazer. Eles não podiam mais fazer cirurgia, não podiam mais tomar remédio, não tinha mais, na medicina, não tinha mais nada o que fazer para a taquicardia que ele sentia. E aí eu peguei e comecei a fazer pranayama. Pranayama é a prática de respiração. E aí comecei a fazer, ele dormia e roncava. E aí a esposa dele chegava para ele e fazia, eu vou filmar. Filmava ele dormindo, né? E quando ele acordava, ele fazia, tá vendo que esse negócio não funciona comigo? Aí a gente olhava um para o outro assim, ela fazia, vou mostrar você roncando. Ele tinha dormido em média de 40 minutos, né? Uma prática de respiração. Então, quando foi depois, ele realmente conseguiu se livrar da taquicardia e voltou ao normal. Dentro dos pranayamas, existe uma respiração chamada respiração coronariana. E aí a pessoa respira dessa maneira e ela consegue controlar os batimentos cardíacos. Se a pessoa for hipertensa, ela vai voltar ao normal. Se ela tiver a pressão baixa, né, hipotensa, ela também vai corrigir e vai voltar ao normal. Então, Agora, é dá para interessante também controlar. destacar, Dan, que além da prática, existe um outro cuidado que tem que caminhar junto, que é a questão da alimentação, né? A melhora da alimentação, dos hábitos de vida, isso também é importante e, digamos assim, se soma também com os benefícios do yoga, né? Isso. E sem também deixar de lado os cuidados médicos, né? Porque, no caso, Perfeito. eu costumo dizer que essas práticas, elas são práticas integrativas. No caso, a gente trabalha junto com os médicos. Eles vão lá, dizem o que a pessoa tem e a gente começa a fazer um acompanhamento para que a pessoa volte ao estado de saúde. Mas teve uma aluna minha que ela passou um perrengue porque ela fazia assim. Ela ia no médico, o médico passava o remédio, ela fazia, eu não vou tomar isso. Não é bem assim. A pessoa tem que fazer o que o médico diz, né, para poder voltar ao estado de saúde. Quando ela volta para o estado de saúde, ela mantém com as práticas de yoga, né? Mas se eu adoecer, eu vou no médico, né? E Claro. aí ele vai passar um remédio para tomar o medicamento que ele tomou. Voltei ao meu estado de saúde, aí eu vou me cuidar para não adoecer mais, né? Muito bem. Danielson Nunes, meu querido Dan, muito obrigada aqui pela tua participação, por essas dicas valiosas que você deu aqui para gente. E diga aí como é que o pessoal faz para te encontrar, quem quiser fazer aula com você, quem quiser conhecer o yoga, como é que faz para te achar? Muito bem. Eu acabei de inaugurar o meu espaço aqui em Boa Viagem, né? É o espaço terapêutico Danielson Nunes. Fica no Empresarial Unicenter, na frente do Le Parque, na Rua do Carrefour. O nome da rua é Antônio Mac... Ai, meu Deus, é muito complicado. Antônio Falcão. É a continuação do Antônio A Falcão. continuação da Antônio Falcão é mais fácil. Não é? Fica mais fácil. Porque eu não consigo nem pronunciar o nome dessa rua. É complicado. Mas a continuação da Antônio Falcão, você passou por debaixo do viaduto, você já vê o prédio. Fica bem na frente do Lepar. Sala 901. Estou atendendo lá de segunda a quinta, horário de manhã e de tarde, né?
E aí as pessoas podem fazer aula particular, podem fazer massagem, acupuntura, toques de energia, né? Que é muito importante a gente ter essas práticas energéticas também. Com certeza. E é Depois a isso. gente vai marcar um outro encontro aqui para você falar de algumas práticas energéticas para a gente, tá? Gente, o Instagram do Dan tá aí, né? Eita, peraí, entrou um coisa aqui errado. Dan, diz aí o teu Instagram, que é o... Peraí, deixa eu colocar Dan, aqui, que não salvou. Dan, _ yoga, underline. Isso. Pronto. Esse Por Dan algum eu motivo. utilizo porque ele é um Vidya mantra de proteção. E aí, quando meus alunos estão com problema, eu digo, repita Dan. E aí, protege. Gente, esse é o Instagram do Dan, né? Quem quiser segui-lo aí no coisa. Inclusive, durante a pandemia, ele fez várias lives com várias aulas durante a pandemia, ajudando o pessoal a manter o equilíbrio ali durante aquele período que foi muito trash. Então, as aulas estão lá também, quem quiser ver um pouquinho, conhecer o trabalho do Dan, super recomendo. E aí fica essa dica. Dan, muitíssimo obrigada e eu espero lhe trazer em volta para a gente conversar sobre outros temas, tá bom? Uma graça de Deus. Obrigado. Você mora no meu coração. Ah, Até a você próxima. também. Um cheiro bem grande. Muito, muito, muito obrigada. E o meu muito obrigada também a você que esteve aqui conosco até agora. Se você gostou desse nosso tema, não esquece de dar o teu like aqui embaixo e compartilhe ele com outras pessoas. É muito importante. Pode ser que tenha alguém que esteja precisando, sabe, conhecer o yoga e, quem sabe, dar uma melhorada na sua saúde de uma forma integral. E a gente se encontra na próxima terça-feira aqui no YouTube em mais um Papo de Psique. Um beijo, fica com Deus e até o próximo encontro.